Você provavelmente já ouviu falar em ciclo circadiano, por isso você está nesse vídeo. Eu sou a Duda e hoje eu vou te explicar o que é ciclo circadiano, como você pode regular, como a luz interfere nesse ciclo, como que ele está ligado ao seu humor e também vou responder a polêmica pergunta: dá para trocar o dia pela noite? Então vamos lá? Muito bem, gente. Eu tô há um tempo estudando sobre rotina, principalmente quando eu quis começar a regular a minha, porque eu nunca fui muito de ter rotina, sabe? Eu sempre achava que eu ficava muito presa quando eu tinha uma rotina. Mas naquele último vídeo que eu gravei, vou deixar ele aqui nos cards, eu te expliquei por que é importante ter uma rotina e que você não vai ficar preso se você tiver uma rotina. E estudando muito sobre esse assunto, eu me deparei com um termo, ciclo circadiano, que é esse bendito ciclo. E aí eu comecei a ver esse termo muito mais em livros de hábitos, de rotina, ouvi podcasts falando sobre isso e comecei a ficar pensando, caramba, esse negócio é importante mesmo. E realmente é importante. Provavelmente você já ouviu falar em relógio biológico. O que é esse relógio biológico? Tem um cronômetro dentro da gente? Não exatamente, é óbvio que você sabe disso. Mas o nosso corpo, ele funciona em ciclos anuais, mensais e diários. O relógio biológico é esse conjunto de ciclo, é essa funcionalidade que o seu corpo tem por períodos, entende? Por exemplo, as mulheres, todos os meses, uma semana, elas menstruam. Isso aí faz parte do relógio biológico das mulheres. Mas também temos um ciclo muito mais importante e que acaba afetando muito mais a nossa vida, que é o nosso ciclo diário, também conhecido como ciclo circadiano. Ou seja, ciclo circadiano é o funcionamento do seu corpo, o ritmo do seu corpo no período de 24 horas, coincidentemente, um dia. Então a nossa vida é tão perfeita que até o nosso corpo entende que um dia acontece determinadas coisas. Então, se o dia tivesse 30 horas, não ia funcionar do mesmo jeito o nosso corpo, porque o nosso corpo funciona no período de 24 horas. E regulando esse ciclo, você percebe que você acaba tendo muitas diferenças na sua vida, como motivação, um humor mais estável, uma produtividade maior e tá tudo ligado a isso. Veja bem, se o nosso corpo funciona em períodos iguais, de 24 horas, se em um período você fizer determinada coisa, acordar 10 horas da manhã, por exemplo, e no outro período de 24 horas você acorda às 6 da manhã, com certeza o seu humor não vai ficar do mesmo jeito, a sua produtividade não vai ficar do mesmo jeito, o seu corpo não vai ficar do mesmo jeito. Entende isso? Então, de maneira geral, seu ciclo circadiano é o seu ciclo de um dia. Acordar, comer, produzir, estudar, trabalhar, comer de novo, dormir. Nosso ciclo começa quando o nosso corpo entende que o dia começou, que amanheceu. E nesse caso já começa a influência da luz natural para o seu ciclo circadiano. Porque nós possuímos fotorreceptores. Foto vem de luz. Então, a partir do momento que a nossa retina, um fotorreceptor, absorve luz natural, luz do dia, com uma certa quantidade de lux. Por isso que é importante você diferenciar a luz natural de luz ambiente, porque a luz natural, ela tem muito mais lux do que uma luz ambiente. A luz de um dia nublado, por exemplo, é muito mais forte, mais potente do que uma luz bem forte de LED, entende? Então, não, você não vai acordar do mesmo jeito se você abrir a janela, do mesmo jeito que você acordaria se você acendesse a luz. Então, a nossa retina absorve essa luz e envia uma mensagem para o nosso cérebro avisando que o dia começou. E nisso, o seu corpo vai começar a trabalhar para o dia funcionar. O seu corpo começa a produzir dopamina, te deixando em estado de alerta. E à noite, quando a luz acaba, o seu corpo para de produzir dopamina para começar a produzir melatonina, o que vai começar a te deixar com sono. Então tem uma parte mais biológica para o funcionamento do seu corpo no ciclo circadiano, tá? Eu não vou me ater muito a essa parte porque não está relacionado com o que eu quero falar nesse vídeo. Eu vou falar sobre ciclo circadiano de uma maneira prática, geral, sabe? Ou seja, se com a luz natural começamos a produzir dopamina para ficar em estado de alerta, significa que para eu começar um dia bem, motivado, com produtividade, eu preciso receber luz natural. E é por isso que ela é tão importante. Então eu já vou deixando logo de cara uma coisa que eu falei muito no vídeo anterior sobre rotina. Acordou, tem sol, vai receber pelo menos 30 minutos de luz natural. Seu corpo precisa entender que ele acordou. É claro que eu entendo que tem gente que acorda e ainda não tem sol. Eu acordo 5h30 e 5h30 ainda não nasceu o sol.
Então eu tenho que começar a fazer minhas coisas e assim que o sol começa a nascer, geralmente no horário que eu tô tomando café, eu já abro a cortina e começo a receber a luz do sol. A partir desse momento meu corpo começa esse ciclo de 24 horas. Significa que à noite, por volta do mesmo horário, eu começaria a ter sono. Se todo dia, no mesmo horário, eu começar a produção de dopamina, significa que todo dia, no mesmo horário, eu também vou começar a produção de melatonina. Todo dia eu vou sentir sono no mesmo horário e vou me sentir alerta no mesmo horário. E é isso que faz muitas pessoas dormirem todos os dias no mesmo horário, sem precisar deitar antes, sem precisar tomar um chá, tomar remédio, enfim, sem precisar fazer todo aquele preparo, porque ela já sente sono à noite naturalmente e acaba acordando sem alarme todo dia no mesmo horário. Você já viu aquelas pessoas que acordam às 6 horas da manhã sem alarme? O ciclo circadiano dessa pessoa tá regulado, entende? Essa é uma parte importante do seu dia. Biologicamente, você precisa receber luz do sol no momento em que você acordar. E na hora que você for dormir, o sol já tem que ter acabado. Significa que, já respondendo aquela pergunta, é praticamente inviável você trocar o dia pela noite, porque o seu corpo ele está em estado de alerta biologicamente falando quando tem luz do dia. Não é natural você ficar em estado de alerta de noite quando não tem sol, não é natural. Não é natural você sentir sono, a melatonina ser produzida no seu corpo de manhã, de tarde, não é natural você dormir esse horário. E isso vem lá dos nossos antepassados, quando eles acordavam 5 horas da manhã, saíam da caverna, iam caçar e passavam a manhã inteira, que era mais fria, por isso eles caçavam de manhã, e mais ou menos na hora do almoço, por isso você sente fome no almoço, meio-dia, eles voltavam para a caverna com alimento, preparavam o alimento e se alimentavam. Depois, à noite, como era mais perigoso, não tinha sol, não tinha como eles caçarem, eles ficavam dentro da caverna contando histórias, conversando, assim, daquele jeito meio neandertal, sabe? Então, nesse horário, eles sentiam mais sono, estavam mais relaxados, ou seja, não estavam em estado de alerta e o corpo deles produzia melatonina, sentiam sono. Então, isso vem dos nossos antepassados. É por isso que você não pode trocar o dia pela noite. É óbvio que tem gente que precisa, porque trabalha, porque estuda, enfim. Mas essas pessoas que gostam de dormir de madrugada para acordar 2 horas da tarde, meio-dia, não estão vivendo uma rotina natural. Estão desperdiçando uma bela quantidade de horas que elas estariam em total estado de alerta. Você dizer que você estuda melhor de noite pode ser uma falsa percepção que você tem, porque de noite o seu corpo, biologicamente falando, não está produzindo tanta dopamina quanto de manhã. Entende isso? Eu não tô falando que você vai parar tudo que você tá fazendo, toda a sua rotina, largar o emprego de noite para poder começar a regular seu sono. Não, é óbvio que isso não é viável na maioria dos casos. Mas se você pode regular o seu ciclo, pensa nisso. Você vai estar vivendo uma vida muito mais saudável, porque o ciclo circadiano regulado interfere diretamente no seu humor, na sua saúde mental, na sua saúde corporal, vai afetar a sua vida, afeta a sua vida. Você talvez já tenha percebido que o maior número de pessoas com depressão ou ansiedade sejam adolescentes. E talvez você também já tenha percebido que essas pessoas geralmente dormem mais tarde e acordam mais tarde e ficam muito tempo no celular. Não vou me ater ao problema do celular agora, porque sim, o celular interfere no seu estado psicológico, mas a gente tá falando de ciclo circadiano. Essa questão dos adolescentes não dormirem a quantidade de horas certas e acordarem no mesmo horário, acordarem cedo, dormirem cedo, interfere psicologicamente. Por quê? Porque o ciclo circadiano, ele é responsável pelo apetite, pela circulação sanguínea, temperatura corporal e também aos níveis hormonais. O seu corpo não vai produzir uma certa quantidade de dopamina de noite, por exemplo. Ele produz mais de dia. E dopamina é o hormônio da alegria, da atividade, do alerta. Então, você vai se sentir melhor se a sua dopamina está regulada, entende? Se você está dormindo no horário que era para o seu corpo estar produzindo dopamina, você não vai produzir a mesma quantidade de dopamina que o seu corpo produziria no horário normal. E, consequentemente, isso interfere na produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, do total estado de alerta. Quando você está em perigo, o seu corpo produz o quê? Cortisol. Se você começar a produzir cortisol a todo momento ou nos momentos errados, o seu corpo vai sempre achar que você está em perigo. E isso vai desregular o seu humor. Pode ter certeza disso. Porque imagina você estar em estado de alerta total a todo momento ou em momentos que você deveria estar concentrado no seu livro, por exemplo, que você está estudando. Alguns estudos ainda afirmam que as pessoas que trabalham de noite têm 40% a mais de chance
chance de ter depressão. Tem noção disso? É muita coisa, 40% é muita coisa. E isso por quê? Porque o ciclo circadiano delas não está regulado. Elas estão trocando o período que elas deveriam estar alerta pelo período que elas deveriam estar relaxadas. E olha como é triste a situação. As pessoas que têm o ciclo circadiano desregulado têm mais chances de ter depressão. E as pessoas que têm depressão têm o ciclo circadiano desregulado, não conseguem regular o ciclo, porque os hormônios delas estão bagunçados, não estão equilibrados, não estão nos níveis corretos. Portanto, o estado de alerta delas vai estar prejudicado e o estado de relaxamento também. Eu vou te explicar como você pode regular o seu ciclo de uma maneira mais simples. Talvez dê um pouco de trabalho para você no começo, mas é tudo hábito, gente, tudo hábito. E hábitos você começa aos pouquinhos, fazendo os pequenos hábitos, ajustando o seu ambiente para que aqueles hábitos sejam propícios a se formarem. Isso aí eu vou falar um pouco mais no vídeo que eu vou fazer sobre hábitos atômicos, mas como você pode regular o seu ciclo. Primeira coisa, tenha paciência, vai demorar um pouco, o seu corpo não tá acostumado com isso, então você vai ter que entender, cara, não tô sentindo sono no horário certo ainda, passaram 10 dias que eu tô tentando regular meu sono, tá difícil, mas você vai conseguir, tá bom? À noite, você tem que evitar ao máximo luz branca. Evita televisão, barulho, coisas que possam ativar o seu estado de alerta. Eu, por exemplo, cometo um grande erro, mas que eu já tentei resolver, porém eu não consigo por conta da quantidade de coisas que eu tenho que fazer em um dia, que é ir na academia à noite. Eu vou à noite e isso é muito prejudicial pra mim, porque enquanto eu tô treinando, eu tô em total estado de alerta, eu tô ouvindo músicas pesadas, eu ouço rock, funk enquanto eu tô treinando, então são músicas que me deixam mais alertas, porém, pra mim, não é viável mudar agora o horário do treino. Então, evite isso. Você pode deixar a sua tela de celular, computador, tablet naquele estado amarelado, sabe? No modo leitura ou modo noturno, depende do aparelho. Ativa essa função porque parece que não, mas realmente funciona. Busque fazer coisas mais relaxantes, tomar um banho quente, porque a temperatura do seu corpo quando tá mais quente te deixa mais calmo, em estado mais relaxado, sabe? Toma um chazinho de camomila, se você não gosta, bebe um suco de maracujá. Vai fazendo coisas que vão obrigatoriamente te deixar com mais sono. Não vai assistir um filme do John Wick ou Velozes e Furiosos à noite, né, gente? Pelo amor de Deus. Evite comer também perto do horário de dormir, tá? Deixe pra comer pelo menos umas 3 horas antes de dormir. Tenta ir pra cama sempre no mesmo horário. Comece esse ritualzinho no mesmo horário. Isso vai começar a te acostumar a ter um ciclo mais regulado, a sentir sono no mesmo horário, sabe? Acorda sempre no mesmo horário também. Como você ainda tá começando a adaptar o seu ciclo, você vai precisar de alarme, coloca 2, 3 alarmes, evita o botão soneca, que é o maior inimigo de quem não quer procrastinar. Acordou, se já tem luz do sol, já abre a sua janela. Já vai pegar a luz do sol, não importa se tá frio, não importa se tá calor, abre a janela. Já começa a produção de dopamina, já começa a ficar em estado de alerta. Faz sua rotina matinal normal, se alimenta sempre no mesmo horário, porque o seu sistema digestório interfere no seu sono, tá? Então, vai tentando se alimentar no mesmo horário e vai buscando estudar, trabalhar também no mesmo horário. O segredo do ciclo circadiano é fazer as coisas no mesmo horário e de preferência no horário social. Dormir mais ou menos umas 10, 11 horas e acordar umas 6, 7 da manhã. De maneira geral, para você conseguir mudar o seu ciclo, regular o seu ciclo, essas são as dicas que eu tenho. Mas se você tem uma dificuldade por conta de insônia, por conta de algum problema que está acontecendo na sua vida, por conta de alteração de humor da menstruação, sabe? Por conta de depressão, ansiedade, que infelizmente é normal, são coisas que acontecem, principalmente nos dias atuais, procure um acompanhamento profissional. Porque nesse caso aqui eu tô só te trazendo uma informação, tentando te ajudar de uma maneira mais simples. Mas para muita gente não é tão fácil você dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, comer no mesmo horário. Tem gente que nem vontade de dormir sente, tem gente que nem vontade de acordar sente. E isso infelizmente está ligado aos distúrbios psicológicos. E só um profissional já formado pode te ajudar com isso, um psicólogo ou, dependendo, um médico por conta de alteração de humor. Você sabia, né, que às vezes você acha que o seu problema é psicológico, uma depressão, e às vezes é um problema hormonal. Eu já ouvi falar de um caso de um cara que estava diagnosticado com depressão, mas os pensamentos dele não eram de pessoas depressivas. Não eram os pensamentos das pessoas depressivas. Ele era uma pessoa motivada, uma pessoa que tinha ainda ambições na vida. E descobriram que o problema dele era na tireoide. A tireoide é a glândula que controla a liberação dos hormônios, então interferiu diretamente. Então vá procurar um profissional que ele vai conseguir te diagnosticar melhor e vai conseguir te ajudar muito mais a regular o seu ciclo circadiano e, consequentemente, melhorar a sua produtividade, o seu humor, as suas relações sociais
e mudar a sua vida para melhor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter conseguido ser o mais prática e objetiva te explicando o que é o ciclo circadiano. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho que na próxima semana tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.